amor. Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Maria, e concebeu amor em Cristo nosso Senhor. Mater generosa, rogai por nós, os pecadores, ó Mãe querida. Olá, boa noite a todos, irmãs e irmãos de Ideal Espírita. Sejam todos bem-vindos à 8ª jornada de aniversário do Centro Espírita Leopoldo Machado, em Una, Bahia. Este ano, mais uma vez, utilizamos os meios de comunicação para a realização desse evento. Em virtude disso, agradecemos ao ICEI, que disponibilizou o seu canal no YouTube para a divulgação deste evento. Agradecemos também ao nosso irmão e amigo Alberto Schinde. E agora, meus amigos, iremos apresentar o nosso palestrante com o tema Empatia, Resiliência e Metamorfose, recursos para o enfrentamento dos desafios existenciais. Iremos ouvir o nosso irmão e amigo, professor Lindomar Coutinho, fundador e presidente do Centro Espírita Porto da Esperança, em Ilhéus. Além de médium, é também conferencista espírita. Mas, para iniciarmos, vamos dar a oportunidade à nossa irmã Lorena Valiense a fazer a prece inicial, que irá preparar os nossos corações para a recepção dos ensinamentos por Jesus divulgados. Desde já, agradecemos a todos. Tenham todos um excelente evento. Boa noite, agradeço pela oportunidade. Amado Mestre Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para divulgar essa doutrina de amor, de caridade. Obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez confraternizando mais uma jornada de aniversário. Obrigado pela sua luz, o seu amor imensurável. Obrigado por sempre permanecer em nós, sempre permanecer presentes em nossas vidas. Temos a certeza que não estamos sozinhos, que possamos ser iluminados nesta noite, que os ensinamentos dessa palestra possam chegar até nosso íntimo para compreendermos a nossa caminhada, para que, inclusive, possamos ter elevação moral e espiritual. Que a sua paz seja unânime em nossas vidas e que possamos nesta noite ter uma noite de paz, de muita tranquilidade. Que toda a humanidade seja iluminada. Que assim seja. Agora, com os nossos agradecimentos, convidamos o professor Lindomar Coutinho para proferir a sua palestra, rogando a Deus que o abençoe e continue iluminando a tua bela caminhada na seara do Cristo Jesus. Olá,
Meus queridos amigos, que Jesus, em seu infinito amor, nos fortaleça cada vez mais. É com grande alegria que nós estamos atendendo o convite do Centro Espírita Leopoldo Machado, da cidade de Una, Bahia, na sua 8ª Jornada Espírita, que nos traz um tema para a nossa reflexão de hoje, que inequivocamente é uma experiência muito interessante e presente para aqueles que buscam se inspirar e se desenvolver cada vez mais dentro da perspectiva em que o espírito, né, é objeto central das nossas reflexões, das nossas construções interiores. O tema que vamos trabalhar hoje é empatia, resiliência e metamorfose, recursos para o enfrentamento dos dados existenciais, conforme vocês podem verificar. Empatia, resiliência e metamorfose para recursos para o enfrentamento dos desafios existenciais. E é dentro dessa perspectiva, nesse cenário que nós abraçamos, que nós vamos construindo cada vez mais as possibilidades de adentrarmos nesse universo de entendimento maior que a vida nos convida, que a vida nos faz trabalhar essas situações. E dentro desta perspectiva, nós vamos, obviamente, desenvolver algumas ideias que as apresentamos para vocês neste momento, nos dando aí a possibilidade de podermos constatar cada vez mais o que a vida nos oferece como nosso exercício fundamental. E dentro desta perspectiva que estamos colocando, gostaríamos de pensar com vocês. Quando nos colocamos no lugar do outro, verdadeiramente fica mais fácil compreender a pessoa. Coisas ruins podem acontecer até mesmo com pessoas boas, e mesmo no fundo do poço, ou depois de experimentar o fogo da fogueira, podemos ressurgir das cinzas. E agora, depois do momento anterior e no aqui, diferentemente de outros lugares, podemos modificar a forma das formas de existir. Dentro disto, nós gostaríamos de pensar com vocês, sobre algumas variáveis. Naturalmente que quando nós refletimos sobre quando nos colocamos no lugar do outro verdadeiramente, fica mais fácil compreender a pessoa. Eu acredito que, se não todas as pessoas mais afeitas a uma questão conceitual e a essas experiências das relações humanas, sem dúvida alguma, pode concordar com essa afirmação que fazemos. E olha que nós estamos falando, e chamo a atenção para isso, que fica mais fácil compreender, necessariamente não é concordar, ok? Então é importante a gente ter em mente, dentro dessas variáveis que nos propomos, esse elemento. E aí, óbvio, está relacionado com a questão da empatia. Quando nós vamos para a segunda afirmação, coisas ruins podem acontecer até mesmo com pessoas boas. E mesmo no fundo do poço, ou depois de experimentar o fogo da fogueira, podemos ressurgir das cinzas. Bom, o fogo poderia ser de qualquer outra possibilidade, mas para oferecer aí as cinzas, pensamos na figura da fogueira, não é? Da fogueira, pelo símbolo que traz, historicamente,
em todos os sentidos, tanto positivo quanto negativamente. E aí o que é que queremos chamar a atenção? Né? Para a perspectiva da resiliência. E nós ficamos aí com algumas indagações. Coisas ruins podem acontecer. É verdade? É. Nós temos visto o tempo inteiro esta situação. Dentro aí desse contexto, dentro desta possibilidade que nós experimentamos, aí nós vamos um pouco mais e assim, olha, até mesmo com pessoas boas. E esse é um questionamento que muita gente diz, nossa, mas não consigo entender como, por quê, né? Essas coisas acontecem com pessoas boas, ou até mesmo comigo, né? Algumas pessoas trazem a reflexão de caráter pessoal. Por que essas coisas acontecem comigo? Ora, muito bem, vamos então trabalhar, né, essa questão, entender o sentido da vida, o propósito, a razão de ser das coisas, os motivos, as necessidades evolutivas, a relação e a aplicação da lei de causa e efeitos, de ação e reações, não é? Muito bem. E aí assim, aí colocamos, né? E mesmo no fundo do poço, ou depois de experimentar o fogo da fogueira, ok? E aí lembrando que o fogo tem esse símbolo purificador, transformador, não é verdade? Que limpa, né, determinadas áreas e tudo mais, que serve para a asepsia. Então, nós temos aí, né, as diversas possibilidades no que diz respeito a isso. Aí, levantamos a possibilidade. Podemos ressurgir das cinzas. Lembrando, naturalmente, da figura mítica da cultura grega, que se refere ao fênix, né? Este símbolo extremamente interessante e importante na proposta que estamos refletindo com vocês hoje. Agora, depois do momento anterior e no aqui, diferentemente de outros lugares, podemos modificar a forma das formas de existir. Olha só. Né? E aí nós temos a metamorfose. Né? Agora, depois do momento anterior, o momento anterior em relação ao agora é o antes. Em relação ao presente é o passado. E no aqui, né, referência espacial, diferentemente de outros lugares, né? E aí, lembrando sempre essa diferença entre espaço e lugar, né? O espaço está para uma dimensão qualquer, o lugar é demarcado por emoções, sentimentos, histórias, acontecimentos, fatos, vivências, aprendizados, né? Dores, alegrias, prazeres, tristezas. Bom, podemos modificar a forma das formas de existir. Podemos modificar a nossa estrutura psíquica. Podemos modificar a nossa condição de ser. E isso se dá, óbvio, através da transformação, através da evolução, através do progresso. E é nesse cenário em que nós somos, né, convidados para podermos pensar um pouco sobre aí as conjunturas, né, que a vida nos oferece nesse contexto. E aí vamos trazer, sim, umas definições, né, vinculadas à empatia para a nossa construção, né, desse conhecimento. Então vamos lá. A empatia envolve 3 componentes: o afetivo, o cognitivo e reguladores de emoções. O componente afetivo baseia-se em compartilhar e na compreensão de estados emocionais de outros. O componente cognitivo refere-se à capacidade de deliberar sobre os estados mentais de outras pessoas. E a regulação das emoções lida com o grau das respostas empáticas. A empatia parte da perspectiva referencial, que é pessoal a ela, ciente das próprias limitações em
acurácia, sem confundir a si mesmo com o valor. Em outras palavras, seria o exercício afetivo e cognitivo de buscar interagir, percebendo a situação sendo vivida por outras pessoas, em primeira pessoa do singular, além da própria situação. Muito bem. Quando trazemos, né, a empatia, e a gente já viu em slide anterior, a questão aí, né, dessa capacidade que a pessoa tem de se colocar no lugar do outro e sentir a semelhança do outro. Não é sentir igual, porque cada um tem sua história de vida, tem suas marcas, né? Tem suas construções, tem a sua condição evolutiva, tem os seus valores, as suas crenças, o seu sistema de emocionalidade. E a empatia é considerada como um elemento natural no ser humano. As pesquisas são as mais diversas, interessantes sobre isso. Inclusive, nós vamos verificar e constatar que a empatia ela se apresenta desde a condição de beber, por exemplo. Quando um bebê chora por ver o outro chorar. Então, nós já vemos elementos de empatia. Se nas pesquisas feitas com crianças um pouco maiores, de 4 a 6 anos, é muito comum vermos as crianças tentando auxiliar ou buscar auxílio, ou buscar alguém para que possa auxiliar a outra criança que esteja chorando, ou passando por alguma necessidade que seja reconhecida naturalmente. Em nossa pesquisa e no nosso mestrado, nós trabalhamos essa questão, né, também. Nós falávamos das influências emossociais, socioemocionais, dessa relação racio-emocional ou emocio-racional, e como chegamos à definição, naquele enquadramento da perspectiva da simpatia, antipatia, empatia e apatia, que, segundo Antônio Damasio e outros teóricos, né, Antônio Damasio é um neurocientista, eles nos colocam informações importantes, e aí, por exemplo, simpatia e antipatia é essencialmente emocional. A gente não escolhe se vai sentir simpatia por alguém ou antipatia. A gente percebe já acontecendo. Já a empatia é um processo considerado cognitivo, porque eu vou agir cognitivamente com pessoas em função de outros elementos, né, de crenças, de pensamentos, pode ser uma questão ideológica, uma questão de religiosidade. E os teóricos acabam fazendo algumas distinções em função de frequências específicas da empatia. Por exemplo, um bebê quando chora porque vê outro chorando, naturalmente nós não vamos dizer aí que esse experimento, essa vivência que um bebê tem, está vinculado a já ter uma compreensão do processo e tudo mais. Então nós temos, né, o componente afetivo, o componente cognitivo e os reguladores das emoções. E aí, só relembrando, o componente afetivo ele baseia-se em compartilhar e na compreensão de estados emocionais e de outros. Perfeito. Responde tranquilamente aí a questão do bebê, por exemplo, de uma criança já um pouco maior, de 4 a 6 anos. O componente cognitivo refere-se à capacidade de deliberar sobre estados emocionais de outras pessoas. Ok? Então, racionalmente, cognitivamente, eu consigo compreender e mais, deliberar sobre esses estados emocionais de outras pessoas, de assumir, portanto, determinadas responsabilidades e em defesa de determinada situação que eu possa considerar injusta, inadequada ou desproporcional à pessoa, ao momento, né, à circunstância. A regulação das emoções lida com o grau das respostas empáticas. E essa é uma questão extremamente interessante. Quantas vezes
algo já aconteceu conosco e nós evitamos de contar para alguém que nos ama e que nós amamos, porque a pessoa vai reagir muito pior do que nós, frente à situação. Vai em nossa defesa, é verdade. Vai em nossa defesa, mas vai agir de forma muito mais, vamos dizer assim, desproporcional em relação ao que nós faríamos. Por exemplo, ao beber água agora, essa ação minha, e tá uma delícia essa água, desceu aqui super refrescante. Quantas pessoas não podem, empaticamente, entre aspas aí, ter bebido essa água junto comigo, ter salivado, portanto, ter dito assim, nossa, deixa eu tomar também minha água. Aí outro pode dizer assim, olha, nossa, hoje eu bebi pouca água, hoje eu não tomei pouca... Ok? Como isso é interessante. E aí, assim, às vezes a gente pode evitar de contar algo para alguém porque essa pessoa vai reagir de forma além do que até mesmo gostaríamos. E aí, assim, que pena que eu não posso contar com essa pessoa para contar o que aconteceu, tá? Aí a apatia parte da perspectiva referencial, que é pessoal, a ela, ciente das próprias limitações. Legal, né? Eu vou conseguir perceber, né? Eu vou conseguir, aí falando da percepção empática, a partir da sensibilidade que eu já tenho. Legal? Muito bom isso, muito bom isso, muito bom, muito bom, muito bom. E aí, assim, é nesse cenário que nós temos a oportunidade de mergulhar a partir de agora em um outro tema, que é o da resiliência. Muito bem, vamos nós, né? Podemos perceber a resiliência em vários ramos do conhecimento, em várias áreas. Na física, a capacidade de um material voltar ao seu estado normal depois de ter sido tensionado. Em ecologia, pode ser definido como a capacidade de recuperação de um ambiente frente a um impacto, como, por exemplo, uma queimada. No corpo humano, a resiliência é a capacidade de manter o tônus tensional, ou seja, permanecer em equilíbrio em uma faixa central de uma escala que tem uma das extremidades a contração, a tensão, ou seja, fica duro. E no outro, o relaxamento, a soltura total, a distensão, ou seja, fica mole. Há atividades físicas, como práticas orientais, como o Tai Chi Chuan, o Qigong, e na dança vamos ter a resiliência como uma grande, algo de grande importância para a perfeição do movimento. Nos negócios, caracteriza pessoas que têm a capacidade de retornar ao seu equilíbrio emocional após sofrer grandes pressões ou estresse, ou seja, são dotadas de habilidades que lhes permitem lidar com problemas sob pressão ou estresse, mantendo o equilíbrio emocional. E aí, se buscarem no Wikipedia, por exemplo, vocês vão encontrar com tranquilidade essas informações que coletamos aí para apresentar aqui de forma mais sintética. E se formos para os livros que tratam, os teóricos que tratam disso, vocês vão encontrar naturalmente com uma maior complexidade, com maior desenvolvimento. Para o tempo que temos e para esse momento, a nossa intenção de trazer essas dimensões da física, da ecologia, do corpo humano, atividades físicas, negócios e acrescentar a perspectiva espírita, e lembrando que o espiritismo é uma síntese do conhecimento, como nos diz José Herculano Pires, filósofo espírita, nos chamando a atenção exatamente para podermos observar. Quando nós pensamos dentro da perspectiva do espiritismo, dentro de uma transversalidade, por exemplo, nós vamos observar
que a ideia do espírito presente, quer na dimensão física, quer na dimensão ecológica, quer na dimensão fisiológica, né, ou biológica do corpo humano, quer no que diz respeito às atividades físicas, quer nos negócios, ou, se preferirem, no seu processo de evolução, no seu processo de progresso, no seu processo de aperfeiçoamento. Quando a gente entende isso e percebe, como muito bem Emmanuel por vezes nos faz, em suas obras como Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, e dentre outras obras dele, mas assim, é muito comum vermos nos textos de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, ele sempre recorrer às metáforas, né? Ele sempre recorrer, por exemplo, às dimensões variadas da ciência, da filosofia, da religião, da arte, da natureza, e vai nos oferecendo uma série de elementos para poder concluir dentro da perspectiva espiritual. Nós sabemos que nada existe, nenhum ser existe sem o seu componente espiritual, inclusive no reino mineral. Nós sabemos que na dimensão física, na dimensão ecológica, né, ou da ecologia, existe, portanto, essa relação quando nós pensamos em termos do sistema, das conexões, das relações que nós estabelecemos com todos os seres vivos, essa ideia de rede, né, de sistema, que nos faz responsáveis por tudo aquilo que façamos ou que deixemos de fazer. E é exatamente aí, dentro deste contexto, que somos convidados para pensar na nossa ação, no trabalho evolutivo que fazemos. Lembramos que negócio, etimologicamente, é a negação do ócio. Lembrando das concepções gregas, né? Negar, ócio. Negação, a ação de negar o ócio, o não fazer nada, o ser chamado a fazer alguma coisa. E nós sabemos e encontramos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, uma lei, que é a lei de trabalho. E aprendemos que o trabalho permite o desenvolvimento da nossa inteligência e do nosso sentimento. Ou seja, nos aprimora se, óbvio, e somente se, sabemos aproveitar da oportunidade para o nosso crescimento interior, para a nossa experiência, né, ainda mais significativa na construção daquilo que nos propomos. Quando se refere à atividade física ou atuidades físicas, e aí, né, trazemos aí, tá, como referência, por exemplo, algumas práticas orientais, como o Tai Chi Chuan, o Qigong, a dança, né, que são referências em que nós podemos observar a busca, né, da perfeição do movimento, a maneira de lidarmos com o nosso corpo, de buscarmos uma maior condição de ser, estar, agir, transitar, interagir com o próprio ambiente e conosco mesmo, de tal maneira que nos permita construir uma condição que amplie, portanto, a nossa condição de ser e estar no mundo sem perdermos a perspectiva da nossa essência espiritual, dos nossos fazeres. E isso pode estar presente com qualquer coisa que façamos, qualquer coisa que façamos. E não podemos desconsiderar isto. Respirar. Se vou varrer uma casa, se vou lavar um prato, se vou tomar um banho, se vou me movimentar dentro de casa. Existem pessoas que só vivem machucadas porque se batem o tempo inteiro nas coisas de casa. Talvez pudesse investir um pouco mais no desenvolvimento da inteligência espacial ou buscar se ajustar mais, serenar mais, ter um sentido de maior
presencialidade naquilo que faz, para não ficar se movendo sem essa noção de consequencialidade, inclusive, né, se ferindo, se machucando, se lesionando, caindo, por displicência, por falta de cuidado, por não compreender ainda que a nossa condição interior nos leva, portanto, às condições de ser, de estar, de existir no mundo. Ora, se podemos nos colocar no lugar do outro, empaticamente, sentir a semelhança de, e em função disso sermos estimulados a viver dois grandes princípios espirituais, que são solidariedade e cooperação. Cooperação e solidariedade. Que maravilha podermos viver essa dimensão, vivermos essa experiência enriquecedora da existência humana. Olha, se nos percebemos, nossa, eu poderia melhorar nisto. Por exemplo, a minha dificuldade, pode pensar uma pessoa, de viver a máxima espírita de que fora da caridade não há salvação, se dá porque eu sou pouco empático. Eu ainda não desenvolvi a empatia o suficiente para reconhecer a necessidade do outro, para entender esse processo, para construir essa possibilidade que é efetiva, que é real, né, nessa condição que nós vamos abraçando cada vez mais. E isso, portanto, nos estimula, nos impulsiona para pensarmos um pouco sobre a questão da metamorfose, que vamos, a partir de agora, pegar aqui alguns elementos para nossa reflexão. Metamorfose como mudança completa de forma, natureza ou estrutura, transformação, transmutação. Metamorfose dos antigos deuses, dos egípcios. Metamorfose de um metal qualquer em ouro. Na perspectiva da biologia, metamorfose é mudança relativamente rápida e intensa de forma, estrutura e hábitos que ocorre durante o ciclo de vida de certos animais. Como um exemplo belíssimo que sempre é utilizado, a transformação da lagarta em borboleta é um exemplo. O fenômeno de se transformar, a metamorfose, é o fenômeno de se transformar em uma nova forma ou espécie, pode ser encarada como uma modificação de consciência. E também podemos entender a metamorfose como um movimento permanente movido por paixões e desejos que se equilibram. E olhe que questão aí interessante de pensarmos. Vale lembrar, desde Ovídio, por exemplo, na Grécia antiga, vale lembrar que é considerado inclusive um estilo literário e tudo mais. Mas para o que nós queremos aqui agora, para esse convite que a proposta espírita nos faz, nos levando a compreender cada vez mais como nós podemos entender, como nós podemos entender essa perspectiva, de que forma nós vamos trabalhar esses elementos, como nós vamos administrar essas possibilidades, como nós vamos alcançar, por exemplo, esse interesse nosso. E aí, como nós vamos lidar com isso? De que forma nós podemos pensar um pouco mais e administrar essa condição de trabalharmos a metamorfose, de trabalharmos esse cenário que nós estamos construindo de uma forma ou de outra, com mais consciência, com menos consciência, como que nós estamos estruturando essas possibilidades. Qual o registro que nós fazemos nesse contexto? O que nós podemos otimizar dentro das nossas buscas fundamentais para poder, de alguma forma, trabalhar melhor a questão que nos propomos. E aí, é exatamente aí
que nós vamos descobrir, né, o como nós podemos e devemos fazer para que a vida se manifeste cada vez mais, né, como nós pretendemos, né, como nós devemos efetivamente buscar desenvolver. E é nisto, né, exatamente nesse contexto, que nós somos chamados para que o melhor entendimento aconteça, para que a realidade se apresente, para que nós estejamos dentro das condições mais realizadoras, conforme nós aprendemos com a doutrina espírita. Ora, nós estamos, né? Nós estamos felizes, nós estamos buscando cada vez mais esse entendimento. Sim, estamos buscando cada vez mais esse entendimento. E o que é que nós fazemos, né, dentro disto, neste cenário em que nós vamos nos percebendo? Olha, tudo bem, né? Nós precisamos, dentro desse contexto, trabalhar as nossas questões. As nossas questões. Mas como nós podemos fazer isso, né? De que forma nós vamos elaborar mais? De que maneira nós vamos encontrar essa condição que nos permita desenvolver, né, uma melhor performance? Já colocamos as ideias iniciais, introduzindo a empatia, a resiliência, a metamorfose. Sim. Só que o subtítulo da nossa palestra é Recursos para o enfrentamento dos desafios existenciais. E aí, assim, poderíamos tratar, né, de um tema desse por vez. Olha, empatia, nossa, muita coisa para ser pensada, né, para refletirmos, para resiliência, outro tema que abre um universo de possibilidades reflexivas, de conhecimento, de teorias, ok. Metamorfose, da mesma forma, né? Oferecemos aqui várias possibilidades, remetemos para a questão literária com Ovídio e outros autores. Então, mas a nossa palestra é espírita. E aí nós vamos fazendo as ancoragens. Olha, já mostrei que se a gente desenvolve a sensibilidade, desenvolve a nossa empatia, vamos, por exemplo, ter uma maior propensão para atuarmos mais no campo da máxima espírita, quando nos diz fora da caridade não há salvação. Quando nos fala da resiliência, nesse momento de pandemia, nesse momento de transição planetária, nesse momento em que vamos vivendo os desafios existenciais, na família, no trabalho, de forma pessoal, em função da idade, em função de uma enfermidade, vinculados à nossa performance, seja no sentido físico, de atividade, de saúde, na perspectiva de ordem sexual, na perspectiva cognitiva, social, econômica, financeira, interpessoal, espiritual, tá? Quantas pessoas, por exemplo, nossa, o que é que eu vou fazer agora? A igreja fechou, não podemos ir, o templo, o centro espírita, nossa, o que é que eu faço agora? Tem. E durante esse tempo todo nós nos dedicamos, juntamente com a espiritualidade, Dr. Hans, o espírito do irmão Samuel, Léo Buscalha, tantos outros espíritos, e aí me referindo, naturalmente através da minha atuação mediúnica, mas todas as outras pessoas e todos os outros espíritos dando contribuições muito importantes sobre a coisa básica. Da mesma forma que o Covid está nos ensinando, olha, muda, transforma. Por exemplo, lava as mãos, seja mais higiênico, tenha determinados cuidados e tal. Coisas que
A gente tinha informação, mas acabava não fazendo. Pronto. Aí Covid-19 veio agora e fez assim, olha, precisa. Não, já se sabia tudo sobre vírus. Opa, é mesmo? Então tá. E agora, como é que faz? Nossa, temos que aprender um monte de coisa com... Aí a gente fica assim, gente, que é fantástico se o nosso olhar, ele... acontece a partir de um distanciamento próprio que a filosofia nos indica para ter uma percepção da totalidade e consegue se permitir não somente desenvolver uma atitude filosófica, como desenvolver uma mentalidade científica para que possamos efetivamente utilizá-la, como o próprio Kardec propõe, inclusive em relação à própria mediunidade, as próprias expressões de cura, de alívio, de atendimentos espirituais. Kardec nos ensina isso, né, para que a gente não fique aí, infelizmente, confundindo os papéis, e por vezes perdendo a oportunidade de fazer aquilo que devemos fazer no lugar que estamos e no momento que estamos. Se eu estou em um momento de oração, por exemplo, e em vez de orar eu resolvo fazer outra coisa, eu estou perdendo a oportunidade. Se a gente pensa na família, olha, eu posso ser pai ou ser mãe de um filho ou filha, mas eu também posso ser amigo, posso. O que não seria o mais recomendável? Ser só o amigo e não ser o pai e a mãe, porque pai e mãe tem uma especificidade. E eu estou ali na questão da especificidade, seja de ordem biológica, seja de ordem afetiva, seja o considerado filho natural ou o filho adotivo. Use a categoria que queira. Olha, todo mundo pode ser amigo, ok, mas nem todo mundo vai poder ser pai e mãe. Esse papel é meu. Então, assim, neste momento eu devo cumprir essa função. E se a gente começa a ficar confundindo as coisas nos lugares, nas relações, nas pessoas, nós vamos corrompendo as possibilidades, nós vamos adulterando as situações, nós vamos nos distanciando do para que aqui estamos, do para que lá estaremos, do que devemos efetivamente fazer. Então a ideia agora é buscar, construir essas ideias, que vamos apresentar, para vocês neste momento, que nos leva aí, às reflexões que nos referimos, tá? Então, vamos lá, tá? Trazendo aí a possibilidade da construção, das ideias que vamos apresentar agora da parte, do subtítulo técnico. O que são recursos? Meios para vencer dificuldade ou embaraço. Ótimo. E enfrentamento? Ação de enfrentar, de encarar de frente um problema. O enfrentamento da crise, por exemplo, que vem do inglês coping, to cope, lidar com, que pode ser um enfrentamento direto ou indireto. E desafios existenciais, situação ou grande problema a ser vencido, a ser superado. E aí, assim, que maravilha, podermos pensar aí sobre essa costura, não é? E eu escolhi costura porque a costura vai exigir o objeto que será costurado, que a gente pode pensar em um pano, em um tecido, retalhos ou não, nós vamos pensar na agulha e na linha. E vamos pensar nisso como recursos, ou seja, meios para vencer a dificuldade ou o embaraço. Ora, como nós podemos tratar essas questões? Quando falamos aí das dificuldades, vale lembrar que o Espírito Samuel Bulamarque, no livro O Homem e Suas Buscas, nos fala de uma diferença entre dificuldade e embaraço, dificuldade e obstáculos. O obstáculo, Samuel nos chama a atenção, olha, isto é o objetivo. Se é carregar um peso de 20 quilos, o obstáculo são os 20 quilos. Se eu vou fazer aqui um percurso de 100 metros, o obstáculo é, objetivamente, 100 metros. A distância.
E a dificuldade? A dificuldade eu posso pensar em duas perspectivas. De forma subjetiva, como acaba predominando, mas pensarmos na própria objetividade de uma dificuldade. Exemplo, de caráter subjetivo ou psicológico. Se eu tenho que fazer uma caminhada de 100 metros, ou 100 passos, ou pegar um objeto que tem um peso de 20 quilos, e eu digo assim, nossa, não, é muito pesado, andar tudo isso não vou não. Por que não? Tô com preguiça, não quero, nossa, o sol tá quente, ou tá chovendo, ou, sabe, não tô afim de botar essa força agora de fazer esse subjetivo. Mas vamos pensar dentro desta perspectiva um elemento objetivo que realmente pode criar uma maior dificuldade. Vou fazer uma caminhada e nesta caminhada, ok? Eu descubro que eu poderia fazer isso tranquilamente, desde que, por exemplo, não esteja com o meu pé machucado, com uma inflamação no tornozelo, com o joelho, né, ferido, com o nervo ciático, né, comprometido. Mas aí, Lindomar, tem motivo. Perfeito. Aí eu tenho o elemento objetivo da dificuldade que será aumentada. Joia? Então, e o embaraço? O embaraço, e aí é interessante, tanto os espíritos que trabalham essa dimensão mais psicológica, Dr. Hans trabalha isso no livro Saúde em Plenitude, Hamed trabalha isso nas obras dele, através do Francisco e do Espírito Santo Neto, né, o nosso Kiko. Hermance Dufour trabalha essas questões em suas obras, através do médium Vanderlei Oliveira. Joana de Anges trabalha isso em sua série psicológica, através do médium Divaldo Pereira Franco. Nós temos alguns aspectos que são tratados por Dr. Klaus e outros espíritos que já escreveram através do médium Agnaldo Paviani. Ou seja, né, nós temos muitas possibilidades de entendimento. Nas obras de cunhos psicológicos, por exemplo, do Adenauer, Novaes, nós vamos encontrar lá também reflexões que nos levam a essa reflexão, ao pensamento de si. E a psicanálise nos diz o seguinte: quando se fala sobre qualquer tema, olha só, atento, isso é importante para o nosso autoconhecimento, isso é importante para os nossos processos, né, de superação, né, de enfrentamento, de lidarmos com os desafios existenciais. Todas as vezes que, se alguém falar algo para nós, ou se tivermos que falar algo para alguém, e ficarmos aí preocupados, sabe, com aquele embaraço, deu um nó, não consegui, não fiquei à vontade, bingo. Se há embaraço, se há vergonha, aí é uma questão a ser trabalhada. O espírito Meimei, ela se refere a isso de uma forma interessante. Ela diz assim, olha, se há pontos mortos, olha, ela se refere a esses momentos, né, de estranhamento, de uma timidez, de um embaraço, de uma vergonha, como pontos mortos a serem trabalhados. O ressentimento, a mágoa, a dificuldade que temos para perdoar, ok? Quanto ao enfrentamento, e de forma bem simples, pegando lá da tradução, né, do verbo, lidar com, ação de enfrentar, de encarar de frente o problema. Mas encarar de frente que problema? Uma questão que a gente precisa resolver, uma crise
que a gente esteja envolvido de alguma forma. Mas como eu vou fazer isso? Pode ser de forma direta, pode ser de forma indireta. Algumas abordagens psicológicas, por exemplo, propõem esse enfrentamento direto. Ore, faça a verbalização, fale. Na perspectiva religiosa, você vai, por exemplo, dentro de uma tradição católica, você vai para o confessionário, falar sobre isso. E hoje, alguns lugares já abriram mais, não necessariamente no confessionário, mas naquele modelo tradicional, mas de uma conversa com a sua referência religiosa, com o padre, com o bispo, em que você faz a sua confissão, está ali olho no olho, conversando sobre a situação, expressando lá os seus sentimentos sobre o feito, ou o que pretende fazer, ou o que seja. Muito bem. Que aí vamos ter essa prática também na experiência protestante, nas igrejas evangélicas, autodenominadas evangélicas. Nós vamos encontrar isso também na tradição rabínica, nós vamos encontrar isso nas experiências clássicas gregas, dos terapeutas, com os filósofos. Nós vamos encontrar isso nas experiências dos terreiros, das casas de Umbanda. Nós vamos encontrar isso no centro espírita, de forma mais elaborada no conhecido e abençoado trabalho do atendimento fraterno, em que há um diálogo, uma conversação, um entendimento em torno da perspectiva. Nas verbalizações mais diversas das abordagens psicológicas. E, por exemplo, para citar mais uma outra perspectiva, na hipnoterapia, por exemplo. Você pode fazer uma abordagem direta. Eu quero trabalhar este ponto, por exemplo, essa questão, e ter uma condução direta relacionada à questão que quer ser trabalhada, como também nós temos técnicas em hipnoterapia que cria esse desvio, por exemplo, do ego, da consciência ali, para poder evitar os bloqueios, os mecanismos de defesa, e aí alcançar a situação que pode ser de forma indireta, metaforicamente, através de uma história, em que conduz ali com toda a representação, e o enfrentamento acontece e o resultado se dá. O que é que eu quero dizer com isso, chamando a atenção para essa perspectiva? Ora, simples. O enfrentamento é uma necessidade humano-espiritual no nosso processo evolutivo, tanto que em todas as épocas isso se dá. E, como também pode acontecer, e se espera que mesmo nessas perspectivas, na relação com o outro, ou com os outros, seja de forma individual, seja em forma grupal, existe também o enfrentamento consigo mesmo, o autoenfrentamento, que é você com você mesmo, que se espera naturalmente que isso aconteça, ou seja, que o autoenfrentamento aconteça quando o alo-enfrentamento esteja acontecendo. Auto consigo mesmo, alo com o outro. Em termos espirituais, isso é inegavelmente uma exigência no processo evolutivo. Quando nós lemos o livro Voltei, do irmão Jacó, através do médium Francisco Cândido Xavier, e aí a fala de que o irmão Jacó é o Frederick Figner, lá em um dado momento, quando ele vai ter um encontro com o Bittencourt Sampaio, que ele começa a se materializar na dimensão espiritual em função da frequência vibratória que já se encontra ali, sustentadores ectoplásmicos ou médios de efeitos físicos, estamos falando de desencarnados, ali vibrando, doando ectoplasma para que o espírito se materializasse, e quando ele se materializa todo iluminado, a reação dele é chorar profundamente,
reconhecendo, mesmo que eu sei que ele sabe de tudo, do que eu fiz, de certo, de errado, mas assim, estar frente a ele, ver essa luminosidade toda, me sentir, né, penetrado, devassado pelo outro, sem, e aí que está a grande questão, sem qualquer censura, sem qualquer julgamento indevido, mas com um amor, com uma ternura, com uma compreensão profunda. Isso desperta em cada um de nós uma vontade incrível de nos tornarmos pessoas melhores, de superarmos os nossos desafios existenciais, conquistando uma melhor predisposição de vida eterna, de vida em abundância, né? Atribuindo mais valor à vida e conseguindo encontrar mais forças para fazer naturalmente o processo que, né, nos convida a uma superação que seja necessária. Ora, dentro disto, aí, né, costurando essas ideias, nós trazemos uma citação da benfeitora Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, que nos diz, né, através do médium Divaldo Franco, que nos diz sobre o significado da vida e o sentido existencial. A descoberta do significado da vida é de relevante magnitude, porque dá sentido à luta e aos desafios que surgem, frequentemente convidando o indivíduo ao avanço e ao crescimento interior. Esse sentido existencial é uma forma de religiosidade que deve possuir um alto significado motivador para que o indivíduo não desfaleça nos empreendimentos evolutivos. Que maravilha! Que maravilha podermos pensar dentro desta perspectiva. Que maravilha termos a condição de podermos, sim, trabalharmos mais e mais dentro desse entendimento maior que nos seja oferecido, que nos faz experimentar o viver e o estar no mundo, de forma que a gente consiga realmente, consiga efetivamente alcançar uma melhor condição de ser, uma melhor condição de viver nessa experiência, né, extremamente enriquecedora. E é nesse contexto, é neste momento em que nós conseguimos, portanto, mais e mais perceber, né, o que a benfeitora Joana de Ângeles nos chama a atenção. Olha, um significado motivador, uma forma de religiosidade dentro da perspectiva do sentido existencial. Divaldo Pereira Franco nos oferece, através da sua psicografia, a possibilidade da benfeitora Joana de Ângeles, no Triunfo Pessoal, nos oferecer, olha, a descoberta. Precisamos descobrir isso. Enfrentar os desafios para que nós, os indivíduos que somos, aceitemos o convite para o avanço e para o sentido existencial. É inequivocamente, uma experiência extremamente rica para nós podermos constatar cada vez mais esse convite que a vida nos faz. E aí poderíamos, né, nos perguntarmos, mas como? Como nós vamos fazer isso? Sim, nós podemos. Como enfrentar os desafios existenciais segundo o Espiritismo? Tornar-se um homem de bem, conforme aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Viver segundo as leis morais, conforme as encontramos na terceira parte de O Livro dos Espíritos. E na perspectiva da interface, na relação entre as duas sociedades, a encarnada e a desencarnada,
mediunidade. Sim. Mas de que forma? Como? O Livro dos Espíritos nos sinaliza. O Livro dos Médiuns nos traz a demonstração e as leis gerais. E na combinação nós temos aí também Livro dos Médiuns, ele por ele mesmo, assim como junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: dai de graça o que de graça recebestes. E nós pensamos juntamente com Pietro Baldi nessa questão. Olhe só, o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor que competir. O próximo salto, grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor que competir. Meu Deus, que maravilha! Que maravilha termos a oportunidade de aprendermos cada vez mais sobre estas questões. Como é bom! Como é bom poder, Jesus, aprender cada vez mais a desenvolver em nossos corações a alegria de viver. E então, para podermos concluir esse momento de reflexão, de aprendizagem, de descobertas das nossas próprias superações, podemos lembrar aqui para vocês a música de Raul Seixas. Que hoje no mundo espiritual desenvolve trabalhos muito interessantes, que tem como título Metamorfose Ambulante, que nos diz assim: prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. De que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor. Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor. Lhe tenho horror. Lhe faço amor. Eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo em um instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor. Lhe tenho horror. Lhe faço amor. Eu sou um ator. Eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Que bom
que nós podemos mudar. Que bom que podemos ser mais sensíveis, desenvolvendo a nossa empatia. Que bom que nós podemos ressurgir das cinzas. Nós podemos ir ao fundo do poço e emergir, despertando a nossa luz, metamorfoseando a nossa condição, saindo da condição de um espírito simples e ignorante para um espírito luminoso e consciente. Sabe por quê? Porque quando bem buscamos aproveitar os recursos para fazermos o enfrentamento necessário dos desafios existenciais, nós ganhamos a condição de buscar Jesus e olhar nos seus olhos. E dizer: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu ainda erro, mas eu estou querendo acertar, Senhor. Sei que o egoísmo me gerou tanta indiferença para com os outros, mas estou desenvolvendo a minha sensibilidade, Senhor, e permitindo sentir a empatia que me faz compreender melhor a vida, a mim mesmo, o outro, a Deus, o mundo. E mesmo na pior da situação que eu possa me encontrar, Senhor, a resiliência irá acontecer em mim e eu vou conseguir mudar a forma das formas de me manifestar. E é neste momento, Senhor, em que contrito, determinado, disciplinado, feliz, amante da vida e do próprio amor, eu posso te dizer, Jesus, obrigado. Obrigado por nos ensinar a caminhar. Obrigado por nos ensinar a perceber. Obrigado por cumprir a tua promessa de que enviaria o Consolador prometido, que para nós é a doutrina espírita que tira o véu e nos faz ver a realidade mais profunda e mais realizadora. Um abraço extremamente carinhoso para todos os nossos irmãos do Centro Espírita Leopoldo Machado, da cidade de Una, em sua 8ª jornada. Que Jesus continue os inspirando para que, com e sem pandemia, possamos continuar animados a cada dia, exercitando o amor, construindo a paz e servindo aos nossos irmãos como habitualmente vocês têm feito durante esses anos. Paz e luz, esperança e amor em nossas vidas, hoje e sempre. Um abraço bem carinhoso. Deus conosco, luz em nossas vidas. Muito obrigado pela atenção. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você.
nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Ah, como é grande o meu amor por você. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma jornada. Agradecemos a presença de todos, em especial nosso irmão Lindomar Coutinho, que brilhantou este evento. Ao ICEI, através de Ana Lopes, e também de Edu, nosso irmão do Centro Espírita Allan Kardec de Buerarema. Vamos agora, meus irmãos, à prece final. Jesus amigo, aqui estamos para agradecer a todos que aqui compareceram. Muito obrigada, Senhor, e permaneça junto de todos nós, nos dando força e coragem para levarmos o nosso amado Mestre Jesus ao final de nossas vidas. Te agradeço muito, Jesus. Muito obrigada por tudo que tem feito por nós. E todos, muito obrigada e permaneça hoje, amanhã e sempre com Jesus. Que assim seja, Senhor.